E aqui ele explica que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos tentar analisar essas palavras de Paulo numa sequência mais lógica. Primeiro, por essas palavras que Paulo está dizendo aqui, está evidente que na mentalidade, na visão de Paulo, e isso também é a visão de toda a Bíblia, é claro, os homens cometeram transgressões e eram imputáveis, isto é, eles eram responsáveis e culpáveis diante de Deus, porque ele diz aqui que Deus, no verso 19, reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, os homens eram imputáveis. Deus poderia imputar a eles as transgressões. O que é que significa imputar? Atribuir culpa e responsabilidade. Deus podia fazer isso. Por quê? Porque os homens cometeram transgressões, eles quebraram a lei de Deus, eles ofenderam a Deus e, como tal, se fizeram culpados. Deus podia muito bem processá-los por terem quebrado a lei e imputá-los na sua responsabilidade. É isso que a palavra significa. Contudo, Deus não fez isso. Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Eles eram culpáveis, mas Deus não fez isso. Essas transgressões, das quais os homens são culpados, elas separam o homem de Deus. Então, não existe neutralidade aqui, como às vezes as pessoas podem pensar. O homem é, por natureza, inimigo de Deus. Ele está no estado de guerra contra Deus, de hostilidade contra Deus. Por mais bondosas, por mais piedosas, mais religiosas a que as pessoas possam parecer, no coração de cada uma delas existe uma profunda inimizade contra Deus. Existe uma raiva, uma hostilidade contra Deus que está presente na raça humana desde a queda do nosso pai Adão lá no paraíso. Desde que o primeiro homem desobedeceu a Deus e caiu do estado de inocência em que foi criado, ele se tornou pecador, seu coração se escureceu e no seu coração entrou inimizade contra Deus, como o apóstolo Paulo vai explicar na carta aos Romanos, que a tendência da carne é inimizade contra Deus. Não acredite quando as pessoas dizem para você que lá no fundo toda pessoa é boa, ou lá no fundo todo mundo gosta de Deus, ou lá no fundo toda pessoa tem assim uma certa apreciação por Deus, porque não é esse o quadro que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que nós estamos num estado de inimizade contra Deus por causa das nossas transgressões. Então, quando nasceu seu filhinho, aquele bebezinho bonitinho, né? E você olhar para ele e vai dizer, que coisinha fofa, é um anjinho, não é não. A semente da hostilidade, ele já veio para esse mundo trazendo dentro do seu coração inimizade contra Deus. Ele tem a corrupção já inata no seu coração e ele é parte dessa raça. Toda ela está em estado de hostilidade e inimizade contra Deus. São inimigos de Deus por conta do pecado. Como eu disse, contudo, Deus não imputou aos homens as suas transgressões. O que significa isso? Não é que Deus não considerou, ou não registrou, ou não responsabilizou os membros da raça humana pelos pecados que cometeram. Essa expressão, Deus não imputou aos homens as suas transgressões, significa simplesmente que Deus não abandonou a raça humana ao castigo que ela merecia. Deus não levou em conta o fato de que toda a raça humana é imputável, é culpável diante dele. Colocando de outra maneira, apesar da raça humana ser o que é, apesar de toda a sua inimizade contra Deus e de ódio contra Deus, assim mesmo, Deus não levou isso em conta e em vez de precipitar a raça humana toda na condenação e abandoná-los ao castigo que com justiça nós merecemos, Deus usou de misericórdia para com a raça humana. Em vez de nos imputar as nossas transgressões, Ele reconciliou consigo o mundo através de Cristo Jesus. Deus reconciliou os seus inimigos consigo mesmo. E para fazer isso, Ele teve que remover a inimizade. É em Cristo que Deus pode fazer isso, reconciliar-se com os seus inimigos. Como nós vamos ver mais adiante, é com base no sacrifício de Cristo na cruz que Deus elimina a causa
causa da inimizade e da hostilidade, podendo assim reconciliar-se com o mundo. Quando Paulo fala aqui que Deus se reconciliou com o mundo, nós precisamos ter cuidado para não tirar a conclusão errada de que isso significa que Deus se reconciliou com cada ser humano que existe. Que isso não é o ponto de Paulo, fica evidente pelo fato de que logo em seguida ele exorta aos coríntios: se reconciliem com Deus. Se fosse uma reconciliação universal, automática, qual a necessidade de Paulo receber o ministério da reconciliação, sair para pregar o evangelho e exortar as pessoas a que se reconciliassem com Deus? Então é evidente que essa reconciliação com o mundo não significa que Deus resolveu salvar o mundo todo, indistintamente trazer para si todos os pecadores e perdoar todos os seus pecados. Nós podemos entender da seguinte maneira: quando Paulo diz que Deus reconciliou o mundo consigo através de Cristo, quer dizer simplesmente que ele se reconciliou com o mundo dos seres humanos. Ele se reconciliou com a raça humana, salvando muitos membros dessa raça. Então, havia uma inimizade entre a raça humana e Deus. Essa inimizade foi tirada e Deus se reconcilia com a raça humana, com o mundo dos seres humanos, salvando alguns deles da condenação que todos eles mereciam. É nesse sentido que Deus se reconcilia com o mundo.